A gente está aqui hoje com o professor Oswaldo Gonçalves Júnior, que é professor da Unicamp, da Administração Pública, e com o João Kleber, que é coordenador do Núcleo de Atuação Integral da SME de São Paulo. A gente vai tentar, nesse debate, fazer uma conversa mais dialogada. Então, a gente, enquanto uma pessoa expõe, a gente vai conversando sobre o assunto. A gente queria começar, então, a exposição. Pode ser com você, Oswaldo? Pode ser. Bom, para a gente começar a falar desse tema cidade educadora e os vários aspectos que ele abarca, né, e falando um pouco mais diretamente da experiência que eu tomei contato mais intenso, né, que é a experiência da Sobral Cidade Educadora, a gente tem que pensar numa perspectiva histórica também, porque, como você bem apontou, apesar do nome Cidade Educadora, não remete especificamente a políticas únicas da área de educação. E quando a gente já identifica uma política de uma área, a gente, ao mesmo tempo, já identifica uma característica que as políticas públicas assumiram, né? Não só no Brasil, mas em âmbito geral, né? Um histórico de formação de uma visão setorial, né? A educação é um caso, a saúde é um caso, a assistência social é um caso, né? E para a gente, então, avançar dessas políticas que são setoriais, que são fragmentadas e sofrem a crítica por isso, né, a gente tem que compreender como que isso foi se constituindo, né? E para entender isso, a gente cai também, né, no aspecto ou no tema identificado como intersetorialidade. Professor, só seria possível, Claro. então, cidade educadora por meio da intersetorialidade das políticas? Essa é uma boa questão para a gente pensar, né? E não sei se eu tenho a resposta. Eu tendo a acreditar que para que exista uma cidade educadora dentro dessa proposta de integralidade, a gente tem que diluir essas fronteiras setoriais, né? E isso envolve tanto uma dimensão social, em que se constrói uma cultura social que as pessoas remetem às áreas de Estado buscando serviços, buscando os direitos que elas detêm, né, que todos nós detemos, aliás. E, por outro lado, se a gente remete para a parte interna à máquina do Estado, né, que você tem que atuar, então, junto à gestão pública para você construir estratégias de superação dessa segmentação ou fragmentação das políticas, né? Obviamente que falando assim, isso tudo pode parecer muito simples, mas na prática, você romper com essas fronteiras envolve não só ações concretas, palpáveis, né, de atuação, mas envolve também você transformar uma cultura, né, tanto na máquina pública, que é uma cultura organizacional, quanto no plano social, você também construir uma outra noção de cidadania, de direitos, que te transporte para uma outra relação Estado-sociedade, né? Então, isso é uma mudança altamente complexa, né? E quando a gente está colocando essa perspectiva de uma cidade educadora, obviamente que isso não é um processo de curto prazo, isso é um processo de construção que envolve muitos atores, né? Bom, Sobral é uma cidade que detém aquilo que a gente podia talvez chamar de capital social, né? Muito forte, é uma cidade que tem uma tradição de boas políticas públicas municipais, que tem bons servidores, né, capacitados, articulados. Obviamente que, apesar de tudo isso, dessas características positivas, como em qualquer contexto, você tem desafios a enfrentar, e foi justamente nesse sentido que a gente veio atuando aí nesse último ano e meio, né, desde que se iniciou esse processo. Esse processo ele não parte necessariamente de aspectos já definidos, identificados a priori, né? Foi realmente um processo de construção, um processo de interação entre a equipe, né, e a sociedade sobralense, logicamente aí também pensando na esfera pública municipal, né, do poder público municipal, em que a gente foi identificando aspectos e construindo junto, então, um plano de ação para atuar em direção a uma cidade educadora, né? Então foram construídos eixos, foram construídas estratégias metodológicas de sensibilização, de espaços para debate, né, que pudessem, ao mesmo tempo, irem norteando a nossa atuação, quanto também propiciando uma reflexão dos atores ali locais para que a gente
fosse juntos construindo essa ideia de uma cidade educadora, né? Como que foi o papel aí dos grupos de jovens para poder pensar esse documento aí de cidade educadoras que está sendo finalizado agora, né, pelo que eu sei, né? Está sendo finalizado até o final do ano. A gente tem esse documento que é dessa parceria da Fundação Itaú Social, do SEMPEC e do município de Sobral. Qual foi o papel aí da sociedade civil, né, e da juventude especialmente? O SEMPEC teve esse papel de articulador, e se a gente for fazer uma divisão assim didática, eu poderia dizer que existiram duas grandes frentes, né? Uma frente mais voltada para o setor público, então que a gente interagiu mais com os servidores públicos, de diferentes níveis, né? De cargos mais altos, cargos médios, e que houve então todo um processo de diálogo, de formação também, né? Espaços de formação para se pensar na questão da intersetorialidade, né? Nesse processo específico do poder público foi bastante interessante, porque ao mesmo tempo que a gente identificou que seria desejável e seria um caminho apostar na intersetorialidade, ao mesmo tempo a gente percebeu que é um quadro complexo, no sentido de que há ações que são de fato fragmentadas em termos de políticas públicas, mas há também coisas que já vinham sendo feitas sob uma perspectiva de intersetorialidade, né? Foram identificados alguns grupos juvenis, estabeleceu-se um debate, igualmente, tanto, logicamente, de forma adaptada, mas o que se pensou para dentro do poder público se pensou também para fora. Então, houve muitos momentos de interação, de participação, de escuta, de parcerias, né? Então, na verdade, quando eu digo que foi um processo que foi sendo construído ao longo do caminho, foi um processo de reconhecimento mútuo, né, entre o SEMPEC, a cidade e esses diversos atores, né? O que torna tudo muito interessante, muito rico, porque se a gente pensar que esse é um programa público e que a natureza em geral dos programas públicos não tem esse viés de tanta participação, de tanta escuta, de tanta possibilidade de uma construção conjunta, né? Então, nesse sentido, esse processo todo ele foi bastante rico e ele está em curso, obviamente, né? Ele tem alguns, como você comentou, está sendo lançado um documento que procura consolidar alguns avanços ocorridos até o momento, mas, obviamente, que isso é um processo de mais longo prazo que está apenas aí nos seus primórdios. Né? Acho que a gente pode passar para o João Kleber. Sim, e claro. Depois a gente vai debatendo. Pode ser, João? Pode ser. Beleza? Claro. Então está aqui o João Kleber, vai falar um pouco para a gente sobre a experiência do programa São Paulo Integral. Como é que foi possível articular esse programa de educação integral e como que isso conversa, João, com o que o Oswaldo trouxe sobre a perspectiva da cidade educadora. A única forma da gente implantar isso é quando a gente territorializa. Talvez mais do que pensar São Paulo como 11 milhões de habitantes, é pensar que tem os distritos lá com 100 mil, 90 mil pessoas. Você tem que pensar isso no território. Então, uma dimensão que a gente destaca de desafio é construir os territórios educativos, é levar essa discussão para mais perto, de fato, onde estão as pessoas. São Paulo é signatário, né, enquanto cidade do programa Cidades Educadoras. Na década de 30, com o Mário de Andrade, a gente tinha escolas-parque, então o conceito de educação e de território, de praça, já se misturavam, de assistência, de saúde, era visto já, de certa forma, como um perfil integral. Só que a gente não tinha uma estrutura burocrática, institucional, pública, que de fato desse vazão. Então você tinha algumas escolas, alguns parques. Hoje a rede de São Paulo é enorme. A gente tenta combinar, isso vai passando ao longo do tempo, só para dar um pouco essa linha histórica. Os CELs são construídos na perspectiva de articular pelo menos 7 políticas setoriais. A educação, a cultura e o esporte são as mais evidentes, porque é a estrutura deles. E a gente tem, então, ao longo do tempo, um pouco uma continuidade e descontinuidade do conceito de educação integral, tentando se articular com a cidade educadora. Se não mexer com a concepção de que a escola ela funciona internamente, né, e vai da sala de aula, mas tem um espaço da própria escola, e a escola no diálogo com o seu território, com a UBS vizinha, com a praça, com o parque, com o CCA, né, um Centro da Criança e Adolescente da Assistência, essas questões têm que serem colocadas. O programa São Paulo Integral, ele vem no sentido de que não era mais só pensar a indução feita pelo governo federal,
mas também como que nós, enquanto cidade de São Paulo, iríamos entrar nesse debate de educação integral e como a gente se estruturaria. Então aí chega o programa São Paulo Integral. Ele pensa na ampliação do tempo, então a gente não está discutindo aqui só tempo integral, né, a criança permanecer mais tempo na escola, mas o que efetivamente acontece. Então a gente trabalhou com alguns princípios. Um deles era a inovação, que essa expansão do tempo se fosse de uma forma qualificada. Nós optamos por trabalhar com professores da própria rede, tentando buscar a potencialidade do próprio professor, sem, com isso, desvalorizar ou desmerecer qualquer forma de parceria com artistas, não é? Ao contrário. Então, assim, aquela base nacional comum, português, história, geografia, os professores trabalham nessas disciplinas, a gente criou o que a gente chamou de territórios do saber, que são 6 territórios, que seria corpo-movimento, sustentabilidade, outros conceitos que permitem conexão com a cidade, com a vida, de uma forma geral, e o professor viria trabalhar com experiências pedagógicas. A gente passou a chamar esse trabalho que era feito na ampliação do tempo de experiência. E a palavra experiência tem 2 sentidos aí. Um que era o de experimentar mesmo, né, de dar uma autonomia para o professor trabalhar naquilo que ele conhece. E o outro era de também reconhecer a experiência que já tem. A cidade de São Paulo tem sala de leitura, professor orientador desde a década de 70, programa de xadrez desde os anos 90. Então já tinha bandas de fanfarra, já tinham ações que aconteciam para além de um currículo, mas que eram como se, a gente brinca muito, que era quase como se fosse um contrabando pedagógico, aquilo que era feito no contraturno, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser a favor do turno e não contra o turno. Né? E a gente está dizendo que é tudo turno. Sim, né? E aí vai diluindo algumas fronteiras de trabalho. Então o programa tem algumas dimensões que a gente tenta valorizar, que é essa discussão curricular, e a gente encontra professor de inglês que está trabalhando com horta porque ele é vegano, professora de ciências que trabalha com teatro porque tem uma família que é do meio artístico, pai cineasta. Então a gente começa a encontrar exemplos de professor de matemática que é músico, então ele está trabalhando a matemática, mas ele também passa a trabalhar a música, que não era uma dimensão reconhecida. Tem mais de 200 experiências, né? A gente apostou na autonomia da escola, a escola que decidiria se quer participar ou não do programa. A escola não sendo um castelo, né, medieval, que só vê dos seus muros para dentro, mas ela indo ao território. Então, ocupação de praças, melhorando a relação com equipamentos de saúde e de assistência social. A gente começa, então, a ver escolas que passam a fazer cortejos na comunidade, então ela não faz uma apresentação cultural só para dentro dos muros, mas ela começa a dialogar, vai conectando com os artistas. O professor passa a dar aula na quadra, mas também ocupa o campo esportivo mais próximo. A gente tem os CELs, né, que são os equipamentos que permitem isso, e a gente começa a ver, então, várias experiências. Escolas que passam a ir em outros... um exemplo que a gente sempre gosta de citar, de uma escola da região oeste, eles vão ao mercado municipal e levam poesia. Então, a escola também não sai só para conhecer, ela sai para trocar experiências com os outros. Então... isso hoje nós temos uma rede aí de mais de 133 escolas efetivamente aderiram ao programa e mais um pool de escolas nossas que estão trabalhando na perspectiva do Mais Educação, numa concepção de educação integral que não é restrita, né? Não é só avaliar a criança pelo aspecto cognitivo dela, mas qual a relação que ela estabelece, se ela dá bom dia, se ela respeita o professor, se ela é respeitada pelo professor, como é que está a relação com o corpo, talvez a criança ficar sentada 4 horas fisicamente isso não seja adequado, então como criar circulação e isso ser considerado parte do turno, parte do currículo, parte do processo de aprendizagem, né? Então essas coisas sem se dimensionar. Você falou no momento da sua fala sobre a assistência social, né? Como que esse programa de São Paulo, o São Paulo Integral, ele se articulou com outras políticas do território e com a sociedade no território. E como se dá isso aqui no microterritório, nas relações entre o SUS, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, né, as organizações, as OSCs do território. Fala um pouco pra gente dessa história, João. Então, a gente coloca assim, a ideia de que, uma metáfora, né, que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. Então, que a escola sozinha, precisa ter esse entendimento de que a escola sozinha não dá conta e não consegue resolver todas as questões que se colocam no território. Então, quase todas as escolas têm uma UBS próxima, algum equipamento da assistência, um centro da criança e adolescência, alguma praça, um parque,
área esportiva, algum campo, então que seriam espaços que a gente precisaria construir. Agora, não é só ter esses equipamentos no território, né? A gente brinca aqui a Dirce, professora lá da PUC, ela fala que na Caravela já veio médico, veio professor, veio padre. Então, assim, não é o fato de ter esses equipamentos que torna isso uma política intersetorial articulada. Esse desafio, ele se coloca um pouco além, porque não dá para construir intersetorialidade se não tiver uma setorialidade. Então, não é ter dentista na escola, não é esse o princípio, mas a ideia de como que essas políticas conversam e convergem entre si, entendendo que aí é um princípio que a gente tem colocado também, né? Que a gente está pensando no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então começa uma política de criação de redes. Isso ainda não está espalhado na cidade, a gente entende que o programa ele ainda precisa avançar. A gente precisaria ter tanto uma legislação que institucionalizasse a cidade educadora, não pode ser uma intenção do prefeito, né? Eu entendo que a gente precisaria construir uma legislação, e não basta ter a lei também, se não tiver a vontade das pessoas de construir, né? Então, é uma coisa que tem que ter essa vontade social, mas também com uma legislação que legitime. É um ponto. O outro é o próprio sistema de rede de proteção, né? Acho que precisa ter essa visão mais geral de cidade educadora. As crianças precisam andar na rua sem medo, e não é... Né, muitas vezes a escola está em uma praça na frente e a praça é vista como o local do perigo, e não o local da potencialidade de brincar na árvore, de correr, de estudar, de pesquisar. Então, precisaria ter toda uma mudança, né, de reocupação do espaço público, e a escola aí entra, a saúde entra. Então, a gente tem várias experiências de escolas que passaram a realizar atividades em comuns, a gente tem estimulado muito isso. O professor Oswaldo lembrou que a questão anterior ele não tinha tido tempo de abordar, então a gente volta com o professor Oswaldo com a questão das produções acadêmicas, como que as discussões, as produções sobre cidade educadora, a intersetorialidade, territorialidade, juventudes, como que a academia tem debatido esses temas. E aí depois das duas próximas perguntas eu vou conversar com o João Kleber novamente. Então, com relação às produções acadêmicas sobre intersetorialidade, você tem um certo acúmulo, sem dúvida, de pesquisas, de produções, de artigos, né? Relatos de experiências também, isso é bem interessante, que apontam as dificuldades, os desafios, o que seria desejável, né, de você implementar. Vamos voltar um pouco aqui para a discussão da cidade educadora. A questão anterior, e aí falando especificamente de São Paulo, porque a gente tem uma divisão administrativa de 96 distritos, não é isso? 31 subprefeituras, 32 subprefeituras e tal. E essa divisão administrativa, a gente olha lá no mapa, vê os municípios, os distritos, enfim. Mas a gente tem também uma divisão da cidade do ponto de vista da saúde, né? A saúde tem o seu mapa administrativo. A assistência social tem um outro mapa. Os conselhos tutelares, eles estão também ali nos territórios, me parece que é um conselho tutelar para cada subprefeitura, não é isso? Pelo menos anteriormente era assim. Mais alguns. Mas só que um conselho tutelar, 5 conselheiros para um distrito com 1 milhão de habitantes, um distrito não, uma subprefeitura com 1 milhão de habitantes, né? Como que é possível cartografar, equacionar e colocar esses mapas em relação, né? O mapa da educação, o mapa da assistência, o mapa da cultura, se é que é possível fazer isso? E se a experiência de São Paulo se aproximou um pouco dessa perspectiva. E o que a gente tem discutido é que, na verdade, o nosso problema é um pouco de insuficiência, mas também de um modelo de gestão que permita que esses setores conversem. É um problema quando isso que você coloca, mas você vai localizar isso, não tem às vezes uma lei, não tem uma definição que é isso, é um pouco o que cada secretaria estabeleceu para si com aquela dimensão, número de servidores que ela tem, quais os recursos que ela tem. E às vezes isso por isso que uma importância de uma rede intersetorial, né, enquanto um governo local funcional, ela permitiria que essas áreas de fronteira, então, é um terror, né, regiões de passagem das pessoas, aí as coisas não se batem, a política pública não consegue atender quem de fato precisa. Por outro lado, onde a gente vê a política intersetorial acontecendo de uma forma conceitualmente bem elaborada, por exemplo, o programa
Bolsa Família, que articula diversas políticas de forma conjunta. Ele acaba tendo uma eficácia, atingindo quem deve atingir. Mas, assim, é um desafio ainda pensar uma política intersetorial do ponto de vista, inclusive, técnico, né? Às vezes, não sei, Oswaldo, quando você comenta de uma diminuição, é porque parece que, conceitualmente, o volume de construção foi muito grande. Agora, isso passar para a política no sentido da ação, ainda que é onde falta. Por isso que eu tento bater um pouco tanto na política de governo, tem que avançar, talvez os planejamentos mais de um longo prazo, talvez avançando para planos como plano de educação, plano decenal, plano maiores, como também a própria institucionalização de algumas coisas têm que virar lei. Não pode ser, eu não posso tomar café com você se eu quiser, se eu represento a educação e você representa a saúde. Isso é uma necessidade para que o nosso trabalho efetivamente ocorra. O servidor público quer fazer um bom trabalho, mas não consegue porque se bate nisso. A organização social também quer fazer uma ação, não tem. A família quer ser atendida, a criança quer aprender. Enfim, mas se não tiver algumas dimensões de organização, porque eu estou tocando muito nessa questão da gestão, e de reconhecimento do território, né? Então a gente já está agregando aí ao território a palavra educativo, porque para que tenha justamente uma intencionalidade, claro que é uma cidade mais cidadã, né? Quando a gente fala cidade educadora, é por aí que a gente está buscando. A proposta de uma cidade educadora é muito interessante, mas fico me perguntando se é possível realizar, que aí é um pouco daquela questão da desilusão que a gente trouxe inicialmente. Acontece que, para mim, uma cidade é, antes de tudo, também um espaço de conflito. Acho que vocês podiam abordar um pouco dessa questão que cidade educadora, a intersetorialidade, se faz a partir de consensos, mas também ela dá salto de qualidades a partir das contradições, dos conflitos, e como que vocês veem essa questão da disputa política, inclusive na viabilização de uma política pública intersetorial, de uma cidade educadora. Os equipamentos, aí eu acho que aquilo está falando um pouco de São Paulo, não sei se em todas as cidades é assim. Os equipamentos não são distribuídos de maneira uniforme. Há bairros com mais opções que outros e até acesso através do transporte público pode ser difícil. Quer dizer, a questão da territorialidade e da acessibilidade no acesso a esses serviços públicos. Como educar, como ter uma cidade educadora dentro dessa realidade? Eu vou começar pela questão que mais me chamou a atenção aí, que é o foco no conflito, né? Sim, sim. Eu acho que é bom a gente ter clareza de que o conflito está colocado, né, na nossa sociedade. O que é importante a gente perceber também, a perspectiva de uma cidade educadora ou de uma cidade mais inclusiva, mais cidadã, ela não nega o conflito e ela não está pretendendo camuflar o conflito, que é algo que também é uma característica bastante da nossa sociedade, né, de manter esses conflitos encobertos. O que me parece importante é que, mais do que negar ou não o conflito, é pensar como que a gente vai resolver ele, né? E eu acho que para resolver o conflito de uma maneira que nos coloque ou nos alce a um outro patamar, a gente tem que pensar que tem que existir um regramento desses conflitos, né? Que é justamente a ideia de um espaço democrático. Bom, como que você lida com esse conflito de maneira a produzir um resultado melhor para todos, né? Ou o melhor resultado possível, né? Eu acredito que então a gente tenha que caminhar nesse sentido de construção desse processo que muitas vezes é muito mal encaminhado, e vide todo o drama que se estabeleceu em torno da política no Brasil, da segmentação, de questões mal colocadas, de processos que deveriam ser trazidos para uma instância mais democrática e que são jogados numa esfera bastante prejudicial a todos. Então, só para deixar bem claro que uma cidade educadora não é a negação do conflito, né? É o tratamento desses conflitos de uma outra forma. Tenho total concordância com o Oswaldo. Não é uma negação do conflito, mas é como a gente resolve o conflito, né? Na verdade, nós estamos numa sociedade desigual, entendendo que nós precisamos ser uma sociedade democrática, e nessa conjuntura a gente fica se perguntando o quão a gente está avançando em relação a isso, mas quando a gente fala de uma cidade educadora, não está entendendo uma cidade que fosse boa para todos, né? Eu estou falando de uma cidade educadora numa que trabalhasse com o princípio de equidade, que as pessoas possam circular no território com menos insegurança. Isso é evidente que há conflito, né? Mas em algumas situações menos é mais, né?
Muitos achavam que diminuir a velocidade, por exemplo, dos automóveis ia piorar o trânsito. O que a gente via é que ele flui melhor, tem menos acidentes. Educou. Nós temos só um dado que às vezes eu utilizo, não é um número exato que eu vou citar porque eu não tenho ele atualizado, mas nós temos um orçamento quase de 2 bilhões na cidade para coleta de lixo. E temos um orçamento em torno de 200 a 300 milhões para manutenções de área verde, dos parques, né? Quando se vai ver isso em algumas outras cidades é o inverso, né? As pessoas não sujam a rua, então o orçamento da coleta seletiva não é... Ou as pessoas já fazem do tratamento do lixo não é tão grande. Eu vi situações de que as pessoas que limpam o córrego no Japão, ninguém joga lixo, as crianças que... Então, assim, algumas áreas que... Era para ser o inverso, né? O orçamento das áreas verdes, o orçamento dos parques era para ser maior, só que a gente vê muitas vezes pessoas pedindo... Tem ruas na cidade de São Paulo que são varridas 11 vezes num dia, né? Senão ela acumularia, porque... Então, assim, a cidade tem que ser educadora nesse aspecto. Na medida que você consegue virar essa chave, aí sim tem uma otimização de recursos. Isso acaba sendo uma pauta de conflito, né? Você querer uma cidade desse jeito, ela estabelece conflito, não é que é que natural. Tem interesses essas dimensões de que as crianças possam andar na rua, ela é conflituosa em contraponto a uma cidade que entende que cada um cuida da sua vida e que eu fico trancado, né? Ando de helicóptero para não andar na rua. Mas isso não é assim que a maioria de nós aqui, né, os habitantes de São Paulo, do país, vivemos, né? A gente estava falando, antes de entrar no debate, de algumas experiências em municípios que conseguiram equacionar essa história da intersetorialidade. Você deu o exemplo de Embu das Artes, não foi isso? E do impacto que isso trouxe, inclusive, para o próprio IBGE, claro, na sua formulação. Você queria falar sobre isso? Perfeito. Se a gente retomar aquele aspecto que eu chamei a atenção na primeira das minhas falas, de que a gente tem aí um histórico de construção do Estado, de construção das políticas públicas, muito baseado na setorialização, no modelo burocrático, né? A gente leva esse quadro de que cada área foi construindo a sua forma de entender a realidade, né? E a partir das audiências públicas, então, chegou-se ao entendimento de que era preciso fazer uma reterritorialização, né? E foi feito isso. Então, quer dizer, esses mapas sobrepostos das várias áreas deixaram de existir para, sim, aflorar um mapa único que organizasse toda essa rede de políticas públicas. E, pelo que me relatam, esse processo foi bem sucedido a ponto de o próprio IBGE incorporar essa nova territorialização para efeito de seus levantamentos censitários, etc. e tal. Então, quer dizer, isso é possível. Obviamente que é um processo que envolve participação, porque, então, eu falava dessa questão mais identitária. Também foi levado em conta a questão da identidade das pessoas, que nas audiências públicas diziam, olha, dizem que eu moro no bairro tal, está lá no documento, só que eu me sinto morando em outro bairro. Então, quer dizer, essa percepção, e obviamente que isso impacta na gestão pública, né? Porque não só você reorganiza a forma que as políticas vão estar ali sendo operacionalizadas, mas também aquela pessoa, às vezes, que mora no outro bairro e tem insistência de recorrer a serviços no outro bairro, porque se identifica mais com aquele outro bairro. Quer dizer, você consegue dar vazão a essa dimensão mais da percepção, né, humana sobre o território, que é extremamente importante, né? Porque se a gente está falando de apropriação de cidade educadora, puxa, como desconsiderar isso, né? Como desconsiderar como que as pessoas se veem na cidade, como que elas se percebem na cidade, o que é importante para elas. Porque não é o governo que tem que dizer o que é importante para as pessoas. Ok, o governo, algumas coisas, é uma resolução de esfera de governo, mas tem uma grande parte, né, do problema que passa pelo olhar das pessoas sobre a cidade, né? A gente teve, 2 meses atrás, no seminário, eu falo do SEMPEC e a Fundação Itaú Social, no Seminário Internacional de Cidades Educadoras que aconteceu em Rosário. Eu fui como representante do SEMPEC, da minha instituição, e eu pude entrar em contato com diferentes experiências de cidade educadora, mas assim, praticamente em todos os continentes, né? Então, experiências na Ásia, experiências na África, na Oceania, na América do Norte, na Central, na América do Sul. E, obviamente, o que
que a gente pôde perceber é que a gente vinha falando, não existe uma fórmula para pensar, para implementar essa cidade educadora, porque a diversidade e as especificidades da cultura, são elas que dão o caldo para se pensar as soluções para os problemas que se querem enfrentar. Afinal de contas, são essas especificidades. Mas uma questão que me chamou a atenção é assim, qual seria então, quais condições seriam sine qua non? Quer dizer, ainda que haja toda essa especificidade e que a cultura é que determina a formulação um pouco da política, né, no sentido de fazer essa escuta que vocês estão falando, da importância dessa escuta dos cidadãos, quais seriam então as condições sine qua non? Aquelas com as quais seria impossível se implementar uma cidade educadora, uma política de educação integral e uma intersetorialidade. A intersetorialidade com certeza é uma condição. A concepção de educação integral, né, uma visão restrita do que é educação, se a gente volta para a dimensão da escola enquanto um pátio, enquanto local de convivência, mais do que um local enquanto aferição de conteúdos, sem negar que tem que se aprender, não é isso que eu estou de forma alguma falando. Então, são vários elementos que a gente precisaria ter, mas tem que ter essa dimensão política, tem que ter a dimensão técnica, tem que ter essa dimensão da intenção, esses diferentes elementos que constituem a cidade educadora. É isso que eu falo, nesse momento eu tenho me preocupado muito com essa parte da institucionalização, né? Como que todo o conhecimento acadêmico, a nossa própria percepção, né, de quem está mais envolvido com a gestão pública, como essas coisas de fato se tornem políticas do executivo. Ao mesmo tempo a gente precisaria trabalhar, porque é conflito o tempo todo, né? Quem fez a pergunta. Se o professor entende que a dimensão que ele está trabalhando na sala é só a dimensão do que a criança é capaz de se apropriar em matemática ou em língua portuguesa, mas não é como ela se relaciona, como ela convive, então se a discussão curricular não se expande, não se alarga, você também não vai conseguir, porque você pode ter, não é uma cidade para robôs, né? É uma cidade que as pessoas andem. Agora sim, a cidade só vai ser boa para todos se ela for boa para as crianças, né? Uma cidade que tem desenvolvimento tem que ter área verde, as crianças têm que poder se movimentar, porque tem corpo. Ela tem que ter todas essas dimensões colocadas. E isso hoje é conflito. É conflito, né? É uma questão que eu vinha me perguntando aqui, como é que você fala dessa discussão que a gente está... Quando você fala de congelamento de recurso público. Você não atingiu ainda um mínimo e você está falando que ele é suficiente, que ele tem que ser reduzido. Aí você não consegue ver muita perspectiva, né? Eu concordo plenamente com o João, né? Quando aí tenta oferecer alguma resposta para essa pergunta complexa que você fez. E eu, indo na mesma linha que ele e tentando talvez especificar um pouco mais, eu acredito que tem aí uma palavra que eu acho que é chave, né, para a gente pensar a perspectiva da cidade educadora, que é o termo participação, né? Entendendo aí participação como um aprofundamento, uma especificação da forma que você coloca, né? E quando eu penso em participação, estou pensando nas relações Estado-sociedade no Brasil, né? Que são, obviamente, tem toda uma perspectiva histórica que deve ser considerada, né? Desde o processo de colonização, passando pelo Império, ao nascimento da República. Essa relação Estado-sociedade no Brasil sempre foi muito assimétrica, né? Então, se a gente quer falar de participação, a gente esbarra numa série de problemas que ainda não foram solucionados, né? Eu cito alguns que eu acho que são importantes. Então, a gente avançou numa série de instrumentos, aí eu destaco, por exemplo, entre eles o Portal da Transparência, né, lançado em 2004, e outros mecanismos que possibilitam hoje as pessoas verem com mais clareza aquilo que o poder público faz, né? No entanto, se isso é positivo por um lado, se isso dota a sociedade civil de alguns mecanismos antes inexistentes, isso também parece ser muito pouco hoje, né? Ou seja, você verificou que o governante ou o administrador público, o servidor público, cometeu algum ato que seja passível de sanção ou de punição, qual o instrumento que você tem para você, de fato, levar isso à frente? Hoje em dia, praticamente não existe no Brasil nada além das ouvidorias, por exemplo, né, que são importantes, têm uma história, são necessárias, mas me parece muito pouco. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque
Eu acho que eles mostram uma relação de bastante assimetria entre o Estado e a sociedade, né? Às vezes, para o cidadão comum, e não sem razão, dá a impressão de que o Estado pode tudo no Brasil, né? E dependendo de determinados momentos de maior inflexão, o Estado de fato atua aí de uma forma bastante incisiva, né, sobre direitos, né, redefinindo direitos, inclusive, tirando direitos, né. Você comentou anteriormente, bom, a gente vive esse momento complicado de desilusão com a política. Eu acho que esses indicadores, eles alimentam essa desilusão, né, quer dizer, eu acho que a gente tem uma história curta, recente e precária de democracia, né? A gente precisa estimular isso para que isso se amplie, mas os sinais, né, os estímulos para que a gente corra para esse lado, eles são ruins, né? Como você bem disse. Então, ainda é uma democracia frágil, como você falou, né? Eu lembro sempre de uma música do Djavan, que você gosta muito, assim, que ele fala assim, é como se você não tivesse, mas tivesse que ter para dar, né? Quer dizer, nossa geração talvez não tenha experienciado essa democracia, nem os nossos pais, e a gente tem que compartilhar com as gerações futuras, claro, e pensar estratégias para que essa democracia se efetive. A gente queria agradecer a participação de todos, a participação do professor Oswaldo, do João Kleber, em nome do SEMPEC e da Fundação Itaú Social. Esse debate vai ficar no ar, a gente vai editar o debate, colocar um link, e você pode acessar não só esse, mas outros debates que já realizamos. Como disse anteriormente, o debate anterior foi sobre educação integral e currículo, uma questão que inclusive a gente abordou bastante aqui, né, com a professora Cláudia Galeano da Universidade de São Paulo. Então a gente agradece e encerrando o ano de 2016, no que diz respeito aos debates virtuais, em 2017 a gente está aí. Muito obrigado pela participação de todos e todas.